Vamos calcular os capacitores. E aí, moçada, beleza? Hoje um vídeo um pouco mais curto, até por conta de falta de tempo aí. Logo eu retorno aí aos vídeos de restauração. Aquela vitrola está pronta agora, de acordo com os pedidos do cliente. Ele pediu que modificasse o toca-disco de 78 para 33 RPM, que era exclusivamente 78 e agora será exclusivamente 33, está pronto, funcionando. E tinham alguns problemas de baixa isolação na chave seletora entre rádio e toca-disco. Essa chave desliga a alta tensão do circuito de recepção e estava pulando faísca. Tive que dar um jeito lá, resolver aquele problema. E agora a única coisa que falta é chegar o novo vidro do dial dele e montar e entregar. Esse está praticamente. Aí logo por esses dias, eu preciso ver aí quem está mais antigo aí na prateleira, na fila. Vou colocar ele aqui e você vai acompanhar. Tem um Polivox, um receiver Polivox ali também que logo sai vídeo. Está com quase todos os capacitores trocados. O proprietário inclusive pediu para fazer uns vídeos e vamos fazer. Eu acho que vídeo desse Polivox sai primeiro até. Bom, falando do capacitor, no vídeo passado nós falamos do capacitor de desacoplamento aqui de catodo. E eu falei que tem uma equação muito simples para escolher esse capacitor aqui. É muito fácil fazer a conta. E vou aproveitar para fazer o cálculo desses outros aqui que provavelmente estão com o valor errado. Eu coloquei só para teste nos vídeos passados. Muito bem. O que acontece? O que normalmente é feito? O valor da reatância capacitiva é igual o valor da resistência associado a ele. Quer dizer, o valor da reatância capacitiva desse capacitor vai ser igual a esse resistor para a menor frequência que eu quero reproduzir. Então, vamos dizer para a menor frequência. Não sei se você vai conseguir ler aí, mas enfim, tá aí. Por quê? Porque nessa condição, metade do meu sinal vai para o resistor, metade do meu sinal vai para o capacitor. Eu tenho uma perda de 50%. Então, o que normalmente é feito? Nós pegamos aqui para 20 Hz. Por que 20 Hz? Geralmente é a menor frequência que o nosso ouvido consegue captar. E vamos escolher um capacitor, vamos ver que capacitor que vai dar e escolher um valor o próximo de cima. Tem gente ainda que faz assim. Bom, vamos lá, vamos fazer a conta primeiro. Então, 3K5 esse resistor aqui. Então, RK é igual a 3K5, que para quem não lembra, isso é a mesma coisa que 3.500 ohms. E eu quero um capacitor que me dê os mesmos 3.500 ohms de reatância capacitiva para uma frequência de 20 Hz. Para ter uma eficiência, nesse caso, de impedir a variação de tensão no capacitor em 20 Hz, para que o ganho da válvula fique mais alto. Então vamos lá. A equação é essa daqui. Reatância capacitor é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes frequência vezes a reatância capacitiva desejada. Essa
é a equação. Vamos colocar os valores. Eu gosto de usar o LibreOffice porque ele desenha as equações no meu ponto de vista mais fácil que o Word. Então vamos colocar os valores. 1 sobre 2 vezes π vezes 20 Hz vezes 3.500 ohms. Isso dará um resultado de 1 dividido por, abre parênteses, 2 vezes π vezes 20 Hz vezes 3.500 ohms. Fecha parênteses, igual, vai dar esse capacitor de 2,2 ao expoente menos 6. Expoente menos 6 é microfarad. Então é igual a 2,2 microfarad. Achei o capacitor, 2,2 micro. Porém, é muito normal que as pessoas multipliquem isso por 2 para garantia, porque nessa equação você tem a perda da metade. A reatância capacitiva é igual ao resistor. Eu perdi metade. Então, se eu aumentar o capacitor, eu vou perder menos da metade. De 20 Hz para 20 Hz. Então, isso vai dar aproximadamente o capacitor de 4,7 microfarad, porque não existe o capacitor de 4,4. Então, eu escolheria o capacitor de 4,7 para colocar aqui. Olha, e por acaso já está o de 4,7? Então, o capacitor de catodo é de 4,7 microfarad. Pensando da mesma maneira, nós encontramos o capacitor de entrada e o capacitor de saída. Porém, aqui vem o pulo do gato. Esse capacitor não está associado apenas ao resistor de placa. Ele também está associado a um resistor de grade da próxima válvula. E esse resistor de grade, vamos fazer de conta que é de 100K. Porque aqui eu estou indo para a grade de uma próxima válvula. De repente, uma amplificadora de potência, quem sabe? L84. De repente, estamos falando aqui de uma L84, por exemplo. Vamos fazer de conta que o resistor de grade é de 100K para facilitar as contas aqui. E o que acaba acontecendo é resistor de grade do próximo estágio. O que acaba acontecendo aqui? Qual deve ser o valor correto desse capacitor? Observando a mesma regrinha. Eu tenho que colocar uma capacitância que consiga transportar o mais grave possível. Porque capacitor conduz fácil o agudo, não conduz bem o grave. Então, ele tem que ser alto o suficiente para conduzir o grave. Se ele conduzir o grave, o agudo não tem problema. Só que veja só, o resistor de placa está para a fonte. O resistor de grade do próximo estágio está para a fonte. Do ponto de vista da corrente alternada, a fonte é um curto-circuito. É como se isso aqui passasse direto. A corrente alternada, o sinal alternado, para ele, o positivo da fonte e o negativo da fonte é a mesma coisa. Porque a fonte tem baixa impedância. Por quê? A fonte, geralmente, o que você encontra aqui na fonte? Um capacitor de valor muito grande para estabilização. Então, a corrente alternada atravessa esse capacitor. Um pouco difícil de entender, né? Mas é isso. Do ponto de vista do alternado, positivo, negativo, flui. E o que acaba acontecendo?
por conta desse detalhe, é como se o resistor de placa para a corrente alternada estivesse em paralelo com o resistor de grade. É como se estivesse em paralelo. Para a corrente alternada é comportamento de paralelo. E aí, o que eu tenho que considerar como resistor associado a esse capacitor? 100K em paralelo com 100K. Logo, um paralelo de dois resistores de mesmo valor dá a metade. Se você volta lá nas aulas de eletrônica, você vai lembrar que num circuito paralelo de resistores, quando eu tenho resistores iguais, pega o valor da resistência e divide pelo número de resistores. Então, como eu tenho 100K dividido por 2 resistores, eu tenho 50K de impedância ou de resistência associada a esse capacitor, porque tem o resistor de placa e o resistor de grade da próxima válvula. Ou seja, para fazer esse cálculo aqui, agora vamos trocar os valores, então vai ser aqui 50 mil, o valor do capacitor vai dar, deixa eu apagar aqui para não ter confusão. Então, o valor do capacitor aqui é 50K, a resistência de placa mais a resistência de grade do próximo estágio, vai dar 50K, não é mais, né? É paralelo, na verdade. Deixa eu colocar o símbolo de paralelo aqui. Resistor de placa em paralelo com o resistor de grade do próximo estágio vai dar 50K, e 50K é 50 mil ohms. A frequência mínima é a mesma, 20 Hz. E aí eu tenho 2 vezes π vezes frequência de 20 vezes a reatância desejada de 50 mil, para perder metade no capacitor, metade no resistor. Isso vai me dar um capacitor de, vamos fazer a conta, 1 dividido por, abre parênteses, 2 vezes π vezes 20 Hz vezes 50 mil, fecha parênteses, igual, deu 1,591 ao expoente menos 7. Aí é difícil, né? Expoente menos 7, o que quer dizer isso? Multiplica por 1000. Se você multiplicar por 1000, vai dar milifarad. Multiplica por 1000 de novo. Esse valor vai dar microfarad. Ou seja, se o número que deu você multiplicar por 1 milhão, vai dar microfarad. Se você multiplicar por 1000 de novo, vai dar nanofarad. Olha lá, deu 0,159 microfarad. Se eu multiplicar por 1000 de novo, eu terei 159,15 nanofarad. Vamos colocar o número aqui, 159,15 nanofarad. 159,15. Se eu multiplicar esse número por 2, vezes 2, vai dar 318 nanofarad. Não existe o de 318, mas existe o de 330 nano. Faltou um N aqui. Existe o capacitor de 330 nanofarad. E é isso que eu vou usar. Então aqui 330 nano. Olha, por acaso estava o capacitor certo. Olha lá. Quer dizer, mesmo quando eu chuto, às vezes eu chuto certo. E do outro lado? Desse lado é um pouquinho mais complicado, porque eu não sei o que vai entrar desse lado aqui. Qual que é a impedância desse lado? A impedância desse lado está em paralelo com esse resistor de 100K. Tá? Qual que é a impedância do circuito de entrada? Tá? Qual que é a impedância desse circuito? Se eu considerar, acho que agora você entendeu, né?
Se eu considerar que a impedância de entrada desse circuito aqui seja de vamos colocar um número diferente para mudar o valor. Se eu considerar que essa entrada aqui é de 10K mesmo, 10K. E eu tenho, então, o capacitor aqui. Esse é o Zin, né? A impedância, Zout, né? A impedância de saída do que está alimentando isso, uma cápsula, um microfone, o que está alimentando aqui a entrada do pré-amplificador. Vamos fazer de conta que é 10K. O resistor de grade é 100K. Aqui dá para ver que estão em paralelo, né, com o capacitor fazendo a ligação. Então, primeiro eu tenho que calcular aqui, vamos colocar os números. Resistor de placa, não é resistor de placa, que é resistor de grade. Vamos trocar aqui, é o Z do que está alimentando esse pré-amplificador. Em paralelo com o resistor de grade, nós temos 10K em paralelo com 100K, que vai dar quanto? Essa conta é um pouco mais chata, né? Você pode fazer assim a conta. 1 dividido por, abre parênteses, 1 dividido por 10K, 10.000, mais 1 dividido por 100K. 100, 1, 2, 3, 100 mil. Fecha parênteses, olha a conta como é que é. Igual a 9.090,9 ohms. 9.090,9 ohms. A frequência os mesmos 20 Hz. Vamos trocar os valores agora. Então aqui não é 50.000, é 9.090,9. Vai dar um capacitor de quanto? Fazer a conta. Fazendo a conta. Vamos lá. 1 dividido por, abre parênteses, 2 vezes π vezes 20 Hz vezes 9.090,9. Fecha parênteses, igual 8,75 ao expoente menos 7. Então vamos lá, de novo, vezes 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes 1 milhão, deu 0,875 microfarad, vezes 1.000, 875,3, 875,4 nano. Tá aqui. 875,4 nanofarad. Multiplicando isso por 2, nós teremos 1.750,7. 1.750,7 nanofarad, que é igual a 1,75 microfarad, que não existe. Então nós vamos aproximar ao próximo que existe, que é 2,2 microfarad. Então o capacitor escolhido para esse aqui, esse elemento, será de 2,2 microfarad. Certo? Calculei os três. Espero que eu tenha conseguido ser didático o suficiente para explicar todos os poréns aqui. Aí se você está fazendo um projeto aí, pensando num projeto e pensa como eu escolho o capacitor, que jeito que eu chego nos valores bons de capacitor, está aí um cálculo, uma referência de cálculo que vai te dar valores muito satisfatórios. E se você sentir que ainda tem alguma carência em grave, aumenta os valores. Mas eu acho que aqui já dá valor bom. Não é aquele bruto exagero, mas também não é um valor tão pequeno, tão apertado a ponto de ter alguma deficiência no som. Certo? Se você gostou, deixa o joinha aí. Se inscreva no canal. Considere apoiar pelo Apoia-se
O link está aqui embaixo na descrição ou pela inscrição no canal. Teve gente que pediu meu Pix para fazer alguma colaboração, então, pois não, o Pix está aí embaixo na descrição do canal também, está disponível aí se você quiser colaborar por essa maneira. O curso de eletrônica válvula está aí, está a pleno vapor, funcionando. Todo sábado nós nos encontramos aí num bate-papo ao vivo, tirando dúvidas e nesse momento estamos nos preparando para fazer um projeto de um amplificador juntos, levantando valores, e aí eu vou montar ele de verdade na bancada. Um projetinho que vai nascer, digamos assim, em sala de aula. E o curso de rádio está em processo de gravação, não está pronto ainda, infelizmente, mas vai ficar. E é isso aí, vamos ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado e tchau.